aqui é o Brandon Reale e eu vim aqui dar uma mini aula para vocês de direito penal, mais especificamente na parte geral, né, nos crimes contra a vida. Vamos lá, começando primeiramente pelo artigo 121, né, tão conhecido 121, que todos já devem ter ouvido falar, e nele, em seu caput, se trata da ação de matar alguém. Esse é o homicídio chamado de homicídio simples, né, que tem sua pena de 6 a 20 anos. Passando para as outras espécies de homicídio, temos o homicídio chamado de privilegiado. Vamos ler aqui juntos no parágrafo 1º, que é: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio, lembrando domínio, de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nesse caso, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Esse é chamado de homicídio privilegiado. Temos também outros exemplos como o infanticídio, que a gente vai falar mais à frente. Então, agora para o parágrafo 2º, vamos falar do homicídio qualificado. O homicídio qualificado nada mais é do que um homicídio onde é empregado meios mais cruéis de se executar o crime. Nele a gente vai ter uma infinidade de meios em que, se a gente for ficar falando de todos, vamos perder um grande tempo nisso. Mas a gente pode selecionar alguns aqui, os que estão, por exemplo, no próprio artigo 2º, no seu inciso 1º, fala que mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivos fúteis também, mediante emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio insidioso, entre aspas. Dentro do homicídio qualificado, temos também a separação entre os seus elementares do crime, que são chamadas de objetivas e subjetivas. Nas que são chamadas objetivas, seriam os meios e os modos usados para o crime, das quais já foram falados alguns, né? Emprego de veneno, de fogo, explosivo, essas coisas. E os meios subjetivos seria a motivação do indivíduo, né? E a conexão que tem entre elas. Seguindo, temos também dentro do homicídio qualificado o chamado feminicídio e o homicídio funcional. Vamos falar primeiro do feminicídio. Feminicídio não é simplesmente matar mulheres, né? Você tem que ter certas qualificadoras nesse meio aí, coisas que têm as suas individualidades. Para se caracterizar o feminicídio, você tem que matar a mulher em razão do seu gênero, em razão dela ser mulher. Vamos falar aqui então do inciso que trata do feminicídio, que é o inciso 6º, e nele diz que se trata de feminicídio quando o homicídio é produzido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ou seja, tem que ter um menosprezo pelo gênero. Ela é mulher, então pelo fato dela ser mulher, eu acho que ela deve morrer pelo seu gênero, pelo fato dela ser mulher. E isso se encaixa no feminicídio. Passando agora para o homicídio funcional, muita gente fala que é o homicídio ligado a matar policiais, né? Mas ele não é somente isso, ele é uma coisa um pouco mais complexa. Ele se encaixa em qualquer tipo de autoridade da segurança pública que esteja expressada nos artigos 142 a 144 da Constituição Federal. Nele se encaixa todos os militares das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, né, que é a Polícia Militar, bombeiros militares, tem as polícias judiciárias, que é a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, entre outras forças de segurança pública. Isso inclui também Guarda Civil Metropolitana, agentes prisionais, entre outros. E esse homicídio ele abrange também os cônjuges, não só cônjuges, os companheiros e parentes até o 3º grau, parentes consanguíneos até o 3º grau. Essas são as espécies, né, de chamado homicídio qualificado. Vamos passar agora para o parágrafo 3º do Código Penal, onde se fala do homicídio culposo. Homicídio culposo é nada mais do que homicídio em sua forma culposa. A culpa no direito penal, como todos já devem saber, não tem muito o que falar aqui em relação ao homicídio culposo, porque é simplesmente sua forma culposa. É quando alguém matou outra pessoa, mas não teve a intenção em si de matar, entrando na modalidade culposa. Ou seja, pela inobservância de dever de cuidado objetivo também, né? Pode ter essas questões, seja imprudência, negligência ou imperícia. Qualquer coisa, qualquer meio, qualquer
tipo de situação em que essas coisas sejam aplicáveis e nisso resultou a morte de alguém, acaba sendo enquadrada por esse parágrafo. Vamos passar agora a falar das majorantes, chamadas majorantes no Código Penal, que são a partir do parágrafo 4º e vão seguindo no parágrafo 5º, no 6º e no 7º do nosso artigo 121 do Código Penal. Majorantes são nada mais do que as causas de aumento de pena. Nela vão estar descritas as diferenças também, seja ele pelo homicídio culposo ou doloso, isso vai mudar. E nelas vão ter, se o crime é praticado contra menor de 14 anos, ou maior de 60, ou com pessoas com doenças degenerativas, ou pessoas que têm menores capacidades de se defender, de ter alguma defesa contra alguém que tem a intenção de matá-la. Tudo isso vai entrar nessas causas de aumento de pena, vão ser chamadas de majorantes. Vamos passar agora, terminando o nosso artigo 121 para o artigo 122, onde vamos falar da instigação, do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e a automutilação, que tivemos, uma coisa muito interessante que tivemos nessa lei há pouco tempo foi a alteração que tivemos pela Lei 13.968 de 2019, mais conhecida como pacote anticrime, que adicionou essa questão da automutilação e também mudou algumas outras coisas que eu vou tentar explicar aqui para vocês melhor. Se tratando desse artigo 122, que fala do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, a gente pode exemplificar para vocês entenderem melhor o que cada uma dessas coisas seja. Vamos falar primeiro do induzimento. O que se trata o induzimento? Vamos pegar um exemplo simples. Joãozinho é uma pessoa bem depressiva, assim, uma pessoa bem para baixo, que está muito insatisfeita com sua vida. E ela acha que está tudo ruim, ela acha que não tem luz no fim do túnel, e ela tem um amigo, um grande amigo. E ela conversando com esse amigo, e esse amigo ouvindo ela falar essas coisas, chega no ouvido dela e dá a bela solução para ela. Chega nela e fala, então se mata. Isso se encaixa em induzimento. Agora vamos passar para instigação. Instigação já é um pouco diferente. É aquela pessoa que, na verdade, já está para praticar esse ato de suicídio, ela já está com essa ideia fundamentalizada na cabeça e digamos que ela já está para pular de um prédio. E aí chega o seu belo amigo de novo no seu ouvido e fala assim, pula, vai dar tudo certo, vai tudo ficar bem. Isso já se encaixa na instigação. Já o auxílio é algo mais material. Por exemplo, a pessoa quer praticar um suicídio e ela tem um amigo que tem uma arma de fogo em casa, por exemplo. E aí, esse amigo chega na pessoa sabendo que ela quer praticar suicídio e fala assim pra ela, olha, eu te empresto a minha arma, toma aqui. Isso se encaixa na questão do auxílio. Continuando a nossa aula aqui, galera, vamos falar do artigo 122 do Código Penal, que fala do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Essa parte do Código, do artigo 122, teve uma alteração, pela lei mais conhecida como pacote anticrime, a Lei 13.968 de 2019, que adicionou a questão da automutilação, que vem no seu caput junto à instigação, induzimento, auxílio ao suicídio. E a sua pena continua sendo mínima de 6 meses a 2 anos, ou seja, de 1 ano pena mínima a 2 anos pena máxima, caberá a transação penal. E para a pena mínima de 6 meses a 1 ano, suspensão condicional do processo. Teve uma outra alteração também, que foi bem interessante dessa lei de pacote anticrime, que tem a ver com a questão da tentativa. Por exemplo, alguém tentou suicidar-se por meio de enforcamento e teve um terceiro por trás, ajudando no induzimento, na instigação ou mesmo no auxílio, fornecendo a corda ou dando uma ideia, coisas do tipo. E quando a pessoa foi suicidar-se, a corda arrebentou e ela simplesmente caiu no chão e teve uma lesão leve. Antigamente, esse terceiro que participou desse crime, em determinados aspectos, não respondia por nada. Após essa lei de pacote de crime, ele começou a responder, com pena leve, mas passou a responder. Vou passar agora para a minha parte final, que é o artigo 123, que fala do infanticídio, que também é, como eu já tinha comentado, um homicídio privilegiado. E muita gente confunde essa questão do infanticídio com a questão do feminicídio também. Muita gente tem essa bagunça na cabeça, porque acha que infanticídio é simplesmente matar um bebê recém-nascido, uma criança,
ou simplesmente mãe que mata seu filho, ou mesmo terceiro que mata filho de outrem, seja lá o que for. Mas não, infanticídio não é matar criança. Infanticídio, pelo estrito segmento do próprio artigo no Código Penal, significa mãe matar o próprio filho sob influência do seu estado puerperal. Isso pode acontecer durante ou logo após o parto. Não tem um determinado tempo para essa questão de o quanto isso vai durar, em quanto tempo essa mãe vai continuar no seu estado puerperal, mesmo após o parto. Isso vai depender de perícia médica, mas ele é estritamente ligado a isso. O infanticídio não é simplesmente matar uma criança. Não tem muito o que ser falado aqui desse artigo, e com isso eu termino aqui a minha mini aula. Como eu falei, espero que seja uma mini aula ainda. Terminando o infanticídio, aqui no artigo 123, foram falados comigo, os artigos 121, 122 e 123 do Código Penal, como eu falei, que abrangem a parte geral nos crimes contra a vida. E espero que vocês tenham entendido. Eu tentei, da mesma forma que eu tentei resumir ao máximo, eu tentei explicar da melhor forma possível. E vamos passar agora para a nossa colega de grupo, Brenda, e ela vai continuar os artigos com vocês, abrangendo a parte do aborto. E é isso aí, pessoal. Valeu! Olá, boa tarde. Meu nome é Brenda Moraes Podenciano e eu vim falar dos artigos 124 ao 128, que fala sobre o aborto. O artigo 124 do aborto fala que, se a gestante pratica aborto em si mesmo ou que permite que um terceiro provoque, ambos irão responder pelo crime de aborto. Agora, o artigo 125 e 126 fala sobre o aborto provocado por terceiro. O artigo 125 fala aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, ou seja, se um terceiro provoca um ato libidinoso contra a gestante, ela não tem a mínima noção do que está acontecendo, então apenas o terceiro vai responder sobre o crime de aborto. Já o artigo 126 fala sobre o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, ou seja, a gestante sabe que ela está sofrendo um ato libidinoso por terceiro. Porém, então, ambos os dois vão responder pelo crime de aborto. Porém, a pena a ser aplicada vai ser aplicada ao artigo anterior. Só que, porém, não vai ser aplicada a pena para menos de 14 anos, pessoas alienadas e débil mental. Agora eu vou falar sobre o artigo 127. O artigo 127 fala sobre a lesão corporal de natureza grave que a gestante pode sofrer. Sendo assim, ela vai ser combinada aos dois artigos anteriores e vai ser aumentada de 1/3. Agora, isso vai só acontecer se for acontecer por meio de aborto ou por 8 meses para provocá-los. Agora, se a gestante vier a falecer, as penas vão ser duplicadas. Agora eu vou falar sobre o artigo 128, que fala sobre medidas e hipóteses que o aborto pode ser permitido. Que é o aborto acontecido pelo estupro, que é o aborto sentimental, e o aborto que faz salvar a vida da gestante, que é o aborto necessário. Vale ressaltar também que esse tal crime reproduz a execução pluralista dentro da teoria humanista, porque se uma mulher ela faz o aborto em si mesma ou consente que um terceiro faça, a mulher responderá pelo artigo 124, enquanto o terceiro responderá pelo artigo 126. Vale ressaltar também outra hipótese que não está prevista na lei, mas que também é permitido o aborto, é o aborto feito pelo feto anencefálico, que é aquele feto que não tem como ele sobreviver, não tem como ele ter uma vida. Encerro aqui minha mini aula e eu vou passar agora para minha colega Giovana, que vai falar sobre o artigo 129, sobre lesões corporais. Oi gente, meu nome é Giovana e hoje eu tô aqui para falar sobre o artigo 129 do Código Penal. Esse artigo ele trata sobre a lesão corporal. A doutrina entende que o caput do 129 que diz o seguinte, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Nesse caso, é a lesão corporal leve. Seria um empurrão, às vezes alguma briga, algo nesse sentido, um tapa, algo assim. Agora, já em relação ao parágrafo 1º, a gente vai tratar da lesão corporal grave. O inciso 1, ele fala sobre a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A gente tem que prestar muita atenção nesses 30 dias, porque tem que ultrapassar esses 30 dias, não quer dizer 30 dias, é 31 em diante. E
Isso vai atrapalhar a pessoa a trabalhar, que é uma atividade habitual, a realizar as atividades domésticas ou algum treino para atletas, algo nesse sentido. Então é uma lesão corporal grave. Às vezes ele quebrou o braço, um atropelamento, a pessoa vai, quebra o braço, ou a pessoa fica com alguma função de seus órgãos comprometidas por um tempo. E nesse caso, trata-se de uma lesão grave. Agora o inciso segundo, inciso 2, na verdade, é perigo de vida. Esse perigo de vida vai depender da interpretação do juiz. Se o juiz entender que quem causou a lesão causou um risco de vida à vítima, vamos entender então uma lesão corporal grave. Se não caracteriza lesão corporal grave. O inciso 3, ele fala debilidade permanente de membro, sentido ou função. Nesse caso, a debilidade permanente é mais no sentido de a pessoa, às vezes, após uma briga, um espancamento, ela não consegue mais correr com a mesma destreza de antes, ela não consegue levantar o braço como antes, mas isso não vai acarretar grandes obstáculos, né, na sua vida. Ela vai conseguir continuar praticando as suas atividades, a sua vida como antes. E temos também a aceleração do parto. A aceleração do parto o agressor, ele sabe que a vítima está grávida e mesmo assim a espanca, e isso ou tem alguma atitude que sabidamente pode fazer com que a mulher entre em trabalho de parto. E isso é uma lesão grave. Agora, no inciso 3º, a gente vai falar sobre a lesão corporal gravíssima. E a maior parte desses incisos, eles têm correspondência com o inciso 2º, só que agravados. Aqui, vamos falar sobre o 1. Incapacidade permanente para o trabalho. Diferente dos 31 dias falados anteriormente, a pessoa vai ficar permanentemente, ela não vai conseguir mais realizar as suas funções. Talvez um professor perdeu a voz, ou a pessoa ficou permanentemente cega, ela para alguma atividade que ela exercia. Perceba também que é trabalho, não é às vezes um atleta, a pessoa que tinha outra função e também era atleta. Não é isso, é apenas o trabalho que vai alterar a rotina de trabalho dessa pessoa. O inciso 2, uma enfermidade incurável. Numa briga, talvez no estádio, alguma coisa nesse sentido, a pessoa é espancada e ela tem, assim, causada nela uma enfermidade que é incurável. Ela, por exemplo, fica com convulsões. Ela passa a ter convulsões após o evento dessa briga. O inciso 3, ele fala perda ou inutilização de membros, sentido ou função. Exemplo, compromete a função dos rins da pessoa. E numa briga, novamente. E ela precisa de hemodiálise para o resto da vida. Isso caracteriza a lesão gravíssima. A deformidade permanente, que é caracterizada no inciso 4 desse parágrafo, é uma cicatriz que a pessoa ficou no rosto, algo assim que fica visível aos outros e pode atrapalhar. Por exemplo, se a pessoa for modelo, e isso vai atingir a vida dela para sempre, porque uma cicatriz, a pessoa trabalha com imagem, vai interferir no seu trabalho. E
E também agora o inciso 5, que fala sobre o aborto. E nesse caso é mais grave que o anterior, porque não só vai acelerar o parto, vai causar a morte do feto. Portanto, é uma lesão de natureza gravíssima. Agora eu vou falar sobre o parágrafo 3º do artigo 129. Lesão corporal seguida de morte. Então, se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Um agente queria apenas agredir uma pessoa, mas em momento algum ele previu, ele quis o resultado morte. Mas acabou acontecendo. Isso é uma minorante. Esse crime ele tem a pena prevista de 4 a 12 anos e ele tem caráter préter-doloso. Finalizando agora o parágrafo 5º do artigo 129, ele fala da substituição de pena. Geralmente ela acontece, como mostra aqui na redação do artigo, do parágrafo, aliás, geralmente ela acontece quando a lesão leve, ou nos casos do parágrafo anterior já citado. E também, como mostra o inciso 2, em relação a lesões recíprocas. Olá, meu nome é Yasmin, sou acadêmica de Direito e vou estar falando um pouquinho a respeito da lesão corporal culposa, do aumento de pena e da violência doméstica. A lesão corporal culposa, ela é completamente diferente da dolosa. Na culposa, o agente não tem a intenção de praticar, por isso que a pena dele vai ser menor. E na dolosa, o agente tem a intenção de praticar, por isso que a pena dele vai ser maior. E relacionado a isso também, há uma distinção entre as duas com relação à modalidade, porque na lesão corporal dolosa, conforme a colega Giovana já explicou, ela se divide entre grave, gravíssima e seguida de morte. Já na lesão corporal culposa, não há essa divisão, é somente relacionado à intenção do agente, ele não tem a intenção de praticar, por isso que a pena dele é menor. Ela está prevista no artigo 129, parágrafo 6º, e que a pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. E também há o aumento de pena, que está previsto no artigo 129, parágrafo 7º e 8º. O parágrafo 7º diz: aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer uma das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121 desse Código. O artigo 121 vai tratar a respeito dos homicídios. Ou seja, o que o artigo está querendo dizer? Vai haver o aumento de 1/3 caso seja de forma culposa, que vai estar relacionada à inobservância de regra de profissão, arte ou ofício, o agente não prestar socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências e fugir do local para evitar a prisão em flagrante. Então, nesses casos, de forma culposa, haverá um aumento de 1/3. E também existe de forma dolosa, que vai ser aumentado 1/3 também caso o crime seja praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. E também há o aumento de 1/3 relacionado à forma dolosa, no caso seja o crime praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. Também, de acordo com o parágrafo 8º, diz que a lesão corporal vai ser aplicada de acordo com o parágrafo 5º do artigo 121, que diz: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, essa lesão corporal culposa também pode ser aplicada nas hipóteses desse artigo. E também existe a lesão corporal na violência doméstica, que vai estar a partir do artigo 129, a partir do parágrafo 9º. O que diz o parágrafo 9º? O parágrafo 9º diz: se a violência doméstica for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem tenha convivido ou viva, e ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hostilidade. Ou seja, a simples relação de convivência começa a contar a violência doméstica.
Já o parágrafo 10º vai dizer: nos casos previstos dos parágrafo 1º a 3º desse artigo, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Ou seja, caso tenha lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, mais fato fortuito de violência doméstica, haverá o aumento de 1/3 da pena. E já o parágrafo 11 vai dizer: nas hipóteses do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for praticado contra portador de deficiência. Ou seja, a pessoa portadora de deficiência, ela também está resguardada na lesão corporal. E por isso que, caso seja praticado um crime contra ela, haverá também a incidência do aumento de pena de 1/3. Assim sendo, essa questão da violência doméstica, ela vai funcionar como uma majorante, porque vai ter um aumento de pena caso seja relacionada a essa modalidade, por isso que ela vai funcionar como uma majorante. E por último, temos a lesão corporal praticada contra autoridade, que está assegurada no artigo 129, parágrafo 12º, que diz o quê? Se a lesão corporal for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Ou seja, tá amparado toda autoridade relacionada ao que? A Força Marinha, Exército, Aeronáutica, então são todas as forças militares no caso. E também as polícias rodoviárias, civil, militar, corpo de bombeiro, e também não protege não somente eles, mas também os parentes, que igual até parente de 3º grau, tá amparado, parente consanguíneo. Então, vai ter um aumento da pena de 1/3 a 2/3 caso seja praticada a lesão corporal contra esse tipo de agente, entendeu? Meu nome é Alexandre, eu vou falar um pouco do artigo 135, que trata da omissão de socorro no Código Penal, que é um instituto bastante interessante. Antes de ler o dispositivo legal, o texto legal, eu vou ponderar algumas elementares da omissão de socorro que ele não aborda, o artigo não aborda, né? Ele não deixa isso evidente, é importante que a gente tenha conhecimento disso, né? Para quando a gente for falar de omissão. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a omissão ela se divide em duas espécies, a própria e a imprópria, né? E o que é a omissão? Vamos começar pela própria, né? O nome aqui ajuda muito. A própria é aquela que você espera que o indivíduo seja omisso, é próprio do comportamento dele ser omisso. Então, é a omissão do indivíduo, do cidadão comum, né? O agente comum. Numa situação fática, por exemplo, um acidente de carro no trânsito, que tem alguém pedindo socorro dentro de um carro, né? Tá evidentemente machucado. Porque você não espere nada dele, né? Com relação a tomar uma ação, ir lá e ajudar. Você espera no máximo que ele ligue, né, para as devidas autoridades, né, seja polícia, corpo de bombeiro, SAMU, sei lá. A única coisa que você espera dele é disso, né? E o máximo que ele pode fazer também é filmar e colocar no WhatsApp, né? Que ele está ocorrendo nesse tipo penal, né? No crime de omissão. Que a gente tem que entender também que o ato, né, a ação no direito penal, a gente entende tanto quanto agir no sentido estrito e omitir, né? A omissão mesmo, porque a omissão é uma forma de ação, né? A gente tem que entender nesse sentido amplo, né? Já a omissão imprópria, pelo contrário da própria, ela é aquela que você espera que o indivíduo tenha uma ação, ele tem que ter uma ação, né? E a omissão imprópria, ela vai ter cabimento em 3 hipóteses, que é decorrendo de lei. A lei diz que o agente tem que agir. Se for pactuado um contrato falando que o indivíduo A tem um dever cuidado com o objetivo com o indivíduo B, ou se você deu causa àquela situação fática, se você deu causa ao resultado.
Aí a sua omissão, embora você seja... isso eu vou dar exemplo mais para frente para ficar mais claro. No caso dessa... Se você deu causa à situação fática, né? Embora você seja um cidadão comum, se você deu causa àquela situação fática, se você for a motivação para aquilo ter acontecido, você não agir, aí você vai incorrer na omissão imprópria, né? E quais são os efeitos, a principal diferença? A omissão própria, você vai responder pelos seus atos, a intenção, você vai responder pela simples omissão. Já na omissão imprópria, como agente de saúde, policial, seja ele quem for, a autoridade tem o poder, dever de ação dentro daquelas 3 hipóteses de cabimento: força de lei, contrato, ou se você deu resultado ao caso fatídico. Se você ocorre em alguma dessas 3 hipóteses, a sua omissão ela é imprópria e você vai responder como se tivesse, você vai responder pelo resultado, como se você estivesse agindo, entendeu? E uma outra análise bastante interessante de se fazer também é quanto ao tipo penal dessas normas, né? O tipo penal da omissão própria, ela é mandamental. O código fala que você tem que agir, ele é imperativo, ele quer que você aja, entendeu? Ele não quer que você seja omisso. Já na omissão imprópria, o código é proibitivo, ele quer que o agente, o cara que tem o poder dever, ele não seja omisso. Então a proibição vem nesse sentido. Assim, a gente que é do direito, né, a nossa hermenêutica, né, ela tem que estar muito afiada quanto a isso, né? Porque quando eu li, né, a respeito disso, eu fiquei pensando, mas o efeito, qual é o efeito, né, do tipo penal? Porque um artigo, um dispositivo legal de tipo penal mandamental que manda agir e um dispositivo legal de tipo penal proibitivo que proíbe você de ser omisso, o efeito é o mesmo, é a ação. Mas a gente tem que olhar isso com outros olhos. Quando o legislador e os autores, né, pensaram na omissão imprópria, na verdade, a omissão imprópria ela não devia nem existir, porque o cara que cai em omissão imprópria não é do comportamento dele, você não espera que ele seja omisso, então não era para existir, entendeu? E essas problemáticas, né? Esse subjetivismo que o ser humano tem, a gente do direito tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente tem que regulamentar tudo. Então, e o subjetivismo, eu já quero deixar claro aqui, isso é objeto de outras ciências que não o direito, né? Aqui a gente só regulamenta. E regulamenta, porque o direito a gente tem de entender também que ele é um instrumento de controle social, né? Assim como diversos outros, né? Mas o importante é a gente entender isso, os efeitos, além de entender que os efeitos da omissão imprópria que tem como tipo penal mandativo e a omissão imprópria que tem como tipo penal proibitivo são os mesmos, que querem que o Código Penal está falando, cara, faz alguma coisa, se você não fizer alguma coisa, você vai cair em omissão própria ou imprópria, depende de em qual você está se encaixando. É de entender que a omissão imprópria, ela não era para existir, cara. Você não espera que um policial ou um agente de saúde seja omisso quando ele depara com certa situação fática, entendeu? E é isso. O nosso problema é o subjetivismo, né? A gente nunca vai saber o que se passa na cabeça de um ser humano. Vamos para um exemplo prático aqui da omissão de socorro. Não omissão de socorro, é omissão própria, né? Omissão própria, exemplo banal. Um acidente de carro, você é um cidadão comum, não tem poder nem dever, você filma aquilo sem ligar para qualquer tipo de emergência, para qualquer autoridade, se danou, velho. Você caiu na omissão própria, cara. Você foi omisso. Você devia ter agido e não agiu. Já na omissão imprópria, um exemplo de caso concreto. Vamos lá, caso banal, aí. O cara tá na praia, o José tá na praia com a filha dele, a Maria, de 3 anos. Maria não, Joaquina de 3 anos.
E ele tá com uma amiga dele, a Maria, que já é de maior de idade, todo mundo é de maior, menos a Joaquina, né? E nessa mesma praia tem o José, que é o bombeiro fiscal, o fiscalzinho, para ver se tá tudo correndo bem na praia. Eis que então, o José dá vontade de ir no banheiro, e ele vai no banheiro. E tem um banheiro, no meio da praia tem um banheiro, inclusive esse banheiro tem uma vista, uma janela pro mar. E ele fala com a Camila lá, com a Camila não, esqueci o nome, agora vai ser Camila, não esqueci o nome dela, é Camila. Camila, cuida da minha filha aqui, a Josefina, se não for também vai ser a Josefina. Tá bom, cuido pra você sim, João. Aí o João vai pro banheiro. Aí a Josefina tá lá brincando na areia, o João no banheiro, a porta emperrou. Ele não, tudo bem, a porta emperrou com ele lá dentro do banheiro. A Camila vê o bombeiro, o José, já não sei mais o nome dele, o José, vai conversar com ele, achou ele atraente e tal. O bombeiro José também achou Camila atraente. E nessa conversa vai, conversa vem, a Josefina lá foi pra praia e morreu afogada, cara. Olha isso. Aí, quais são as omissões que a gente tem aqui? A do José, que é o bombeiro, omissão imprópria, né? Porque ele era um agente, tinha um dever e poder de ação. Não é o que se falava. O pai da Josefina não correu em omissão. Ele estava emperrado lá dentro do banheiro, olhando a filha dele afogar. Já a Camila, que era uma cidadã comum e estava ocorrendo em omissão própria, porque ela é cidadã comum, apesar de ser cidadã comum, ela vai responder por omissão imprópria, porque ela pactuou com o José de João, sei lá, de tomar conta da filha dele, entendeu? Então, a gente tem que entender, a gente tem que ficar ligado nisso também, né? As fontes da omissão imprópria. E bom, feito isso, essas análises, e é por isso que o subjetivismo aqui é muito importante, porque você nunca vai, a gente do direito, qualquer pessoa nunca vai saber o que se passa na cabeça dos indivíduos, né? Então, e talvez essa é a graça de ser um ser humano, né? Ou não, né? Sabe-se lá. Então, a omissão de socorro, artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ponto e vírgula. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Omissão própria. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Omissão própria, omissão de cidadão comum. A pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único, no caso gravoso aqui. A pena é aumentada de metade se de omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. A omissão corporal de natureza grave, ela vai estar lá no artigo 129, parágrafo 1. Vai um rol taxativo, né? E nesse mesmo artigo, em 2012, né, a lei 12.653, sancionada pela Dilma, se eu não me engano, andei pesquisando aqui, ela adicionou 135A, que é o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Isso aqui é muito legal também, ó. Vamos ler ele aqui. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É óbvio, né? Isso aqui é um axioma da medicina. O médico, quando ele chega com o paciente lá com o bucho cortado, baleado, ele não vai perguntar, pô, o que esse cara fez, né? Para tomar esse tiro, para tomar essa facada. Ele não vai emitir juízo de valor. Se eu não me engano, na formação do curso de medicina, eles fazem um juramento lá no final, né? Que eles primam pela vida, etc, né? Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, artigo 129, parágrafo 1º, e até o triplo se resulta de morte. Então, é notório, né? É um axioma da medicina, que eles têm que primar pela vida, né? Eles não têm que emitir juízo de valor. Ele que execute depois, né, na área civil, a pessoa, né? Ou familiar, sei lá.
Mas enfim, é isso que eu tenho para falar para vocês de omissão de socorro. Espero que tenha, apesar do exemplo lá ter ficado meio confuso, né? Porque eu não lembro o nome de nada, né? Eu já dei o nome e já esqueci. Mas é isso aí. Hashtag valeu, falou.